Próximo orador, em permuta, com o deputado Arthur Bruno, será o deputado Edson Silva, do DEM. Deputado Edson Silva, que disporá de 15 minutos. Senhor presidente, procure saber de quem foi a ideia de colocar este rugido que está trazendo mal-estar. Pessoas como Luiz Pontes, que já tem os cabelos brancos pelo passar da idade, cada vez que toca isso aí, ele se assusta aqui. Estou tendo informação, nobre deputado Fernando Hugo, que aqui foi um erro de ligação. Essa é uma sirene parecida com o apito de um trem. Um trem rouco. Nós vamos corrigir isso. Doutor Carlos Alberto está nos informando que nós vamos corrigir isso. Na tribuna, o deputado Edson Silva, do DEM. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro eu quero agradecer a gentileza do deputado Arthur Bruno, essa grande figura dessa casa, do Partido dos Trabalhadores, que compreensivelmente me concede o seu tempo em troca do meu tempo de inscrição como primeiro orador do grande expediente. Senhor presidente, eu tive a oportunidade de conhecer o Vale do São Francisco, onde 240 mil trabalhadores movimentavam uma economia de mais de 800 milhões de dólares, quando o governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, era candidato a presidente da República. Naquela frustrante eleição em que o seu Collor de Mello venceu as eleições. Tive a oportunidade, com o governador Brizola, visitar todo aquele perímetro irrigado do Vale do São Francisco. Ouvimos os produtores de frutas, ouvimos os integrantes da cooperativa do Vale do São Francisco. Ficamos impressionados com o tamanho do poderio da economia daquele pedaço do território do Vale do São Francisco, que atende produtores de Pernambuco, principalmente, e da Bahia. E agora, senhor presidente, vejo aqui no jornal Folha de São Paulo de hoje que o Vale do São Francisco, também conhecido como Vale do Ouro, está se transformando no Vale das Tormentas. Porque a crise mundial, a crise financeira mundial, que abala países como Estados Unidos e países da Europa, a crise começa a encostar no Brasil, começa a fazer estragos na nossa economia, nos nossos setores produtivos, começa a provocar desemprego e, principalmente, vejo aqui na Folha de São Paulo, numa região, deputado Cirilo Pimenta, e Vossa Excelência conhece muito bem esse setor produtivo de frutas, um estrago de 20 mil empregos no primeiro momento. Estados Unidos e Europa estão suspendendo as exportações de frutas e o Vale do São Francisco é responsável por 95% das exportações de uvas e de mangas, que são produzidas ali no chamado Vale do Ouro, o Vale do São Francisco. Então, é uma crise que é real, não é uma fantasia, não é uma crise de discurso de oposição que quer atrapalhar o governo, não. É uma crise real que está aí na nossa porta, batendo na nossa porta, invadindo a nossa casa e provocando desemprego. Conversava com o deputado Fernando Hugo ali há pouco, quando ele dizia, olha, e não é só isso, o FPM já está despencando, o Fundo de Participação dos Municípios, o que levará, consequentemente, um prejuízo aos mais de 5 mil municípios do Brasil, 5.540 municípios do Brasil. E o Brasil está preparado para enfrentar essa crise, preparado economicamente, preparado politicamente, e aí é no politicamente preparado que eu quero entrar. De todas as manchetes de jornais do Brasil, Folha de São Paulo, Estadão, Jornal o Globo, Jornal do Brasil, os jornais do Ceará, o Jornal O Povo, Diário do Nordeste, a manchete que mais me chamou a atenção foi a manchete do jornal Estado. PMDB, o dono do Brasil. Por quê? Porque ontem, no Senado, o PMDB conseguiu eleger o senador José Sarney
para ser presidente do Congresso Nacional, e na Câmara dos Deputados foi eleito o deputado Michel Temer, que vai pela terceira vez presidir a Câmara Baixa do país, a Câmara dos Deputados. Então, essa manchete do jornal Estado, PMDB, dono do Brasil, nos remete a uma reflexão. Que caminhos seguiremos com essa força do PMDB? Porque todos nós sabemos, nós legisladores, deputado Goni Arruda, que o poder maior do Brasil é o poder legislativo, não é o poder executivo, é o poder legislativo. Porque o poder legislativo tem forças, prerrogativas para desmantelar o executivo, para caçar o presidente da República, e essa experiência eu vivi no Congresso Nacional, quando a Câmara dos Deputados autorizou o Senado a abrir o processo de impeachment contra o presidente Fernando Collor de Mello, que foi afastado da presidência da República. Então, numa análise muito pessoal, eu vejo o poder legislativo como o poder de mais força deste país, o poder que pode caçar um presidente da República. Deputado, me permita uma parte. O poder que aprova o orçamento da União, aprova, mas não cobra o respeito à lei orçamentária que anualmente é aprovada no Congresso Nacional. O governo faz o que quer com os recursos federais, cancela recursos, transfere recursos, aumenta recursos em outra pasta, diminui recursos em outra pasta e muitas vezes desequilibra aquilo que foi aprovado em lei do Congresso Nacional, a lei orçamentária. Então, senhor presidente, o que quero, aonde quero chegar, aonde ouso chegar? Chamar o PMDB nacional, o PMDB da Câmara dos Deputados, o PMDB do Senado Federal, para colaborar com este país, para ajudar o presidente Lula, presidente do país, a encontrar caminhos e forças, ideias, para enfrentar esta crise que vem aí, que está aí, que vem não, que está aí, e que é uma crise perversa, ela é uma crise pesada, porque ela atinge frontalmente o emprego. Deputado Arthur Bruno, é o emprego a primeira vítima de qualquer crise econômica, principalmente no Brasil, porque a cultura empresarial brasileira, ela é um pouco arcaica, perversa, porque quando o empresário brasileiro, raríssimas exceções, quando ele sente um diminutivo no seu lucro, quando um empresário brasileiro, ressalvo, há reservas a isso, há uma ressalva, há exceções, mas quando a maioria do empresário brasileiro vê diminuir o seu lucro em R$100 de um mês para o outro no seu balancete, a primeira atitude é olhar para a folha de pagamento como meio de ressarcir o prejuízo. Sacrificar alguém, mandar alguém embora, perder o emprego para não abalar aquele lucro que muitas vezes é voraz dentro deste capitalismo que tanto escuto falar, selvagem, mas que vence as forças políticas desse país. Vossa Excelência permite uma parte. Deputado Fernando Hugo, com muito prazer. Se tivéssemos nós combinados ao alvorecer desse dia, a sintonia de nossos pronunciamentos, talvez não tivéssemos um trilho tão igualitário, tão ciente de que precisamos, nesta Assembleia e em todas as câmaras do Brasil, fazer com que trace-se projetos e alinhe-se comportamentos de estados aos da União, consorciados com os municípios. Essa manchete que está em vossas mãos do Diário do Nordeste também não vem alinhada com o nosso consórcio igualitário de pensar. Foi apresentada à população hoje de manhã. O